Doutor Maia, bom dia. Bom dia, Beatriz. Tudo bem? Tudo bem, até o 8º andar tá tudo bem. Então vamos subir para o 10º. Você sabe que essa pista aqui do até o 8º andar é uma piadinha sinistra, né? O cara se jogou do 20º andar e alguém perguntou para ele, tá tudo bem? Ele disse, até o 8º andar tá. Sim, ele estava caindo, né? Até o 8º tá tudo bem. É Vê. isso, doutor Maia. Como é que vai ser o seu... Eu ia perguntar Natal, mas não vai demorar muito, já é Natal, né? Não, a Páscoa está bem, né? Eu acho que por enquanto está tudo bem, né? Até o 8º andar. É. Até o 8º andar nós estamos bem. Ainda tu vê que eu acho que a gente está planando, né? Porque dá para falar, dizer, olha, até o 8º tá, o cara está assim meio que num planador, né? Porque dá para falar. Ah, Maria. Mas é que tem que olhar pelo lado bom também, né? Não dá pra gente Sim, ficar o humor é só. a chave, né? A chave perfeita para que as coisas não fiquem pesadas demais, né? Sem dúvida. O senhor chegou a atuar no HPS? Não, nunca tive. Não chegou a atuar no HPS, mas Não, já usou o serviço do HPS? não me lembro. Eu acho que. Ah, sim, uma vez eu acho que eu tinha um colega meu lá e eu estava com um problema no ouvido e ele me chamou e ele fiz uma limpeza. Agora eu nem me lembrava mais disso. Muitos anos atrás, ele me chamou e disse: Vem aqui que eu te examino esse ouvido. E aí viu que era uma infecçãozinha, fez uma lavagem e foi isso que eu tive de experiência do HPV. Aham. Muito bom sempre, né? O senhor sabe que eu tenho histórias assim, não é histórias dramáticas e muito menos, mas difícil tu encontrar uma pessoa que não tenha levado um filho, um sobrinho, um parente, um idoso na correria para o HPS, né? Porque a Exatamente. primeira memória, a primeira coisa que todo mundo te diz quando acontece qualquer coisa em casa é leva para o HPS, leva para o HPS, porque ele é um hospital padrão, né? Pela qualidade dele e tudo mais. O que eu vi agora é que está uma queixa de saturação dos atendimentos médicos, até chega uma notícia que eu vi, 250% de saturação de algum hospital ou coisa parecida. É a notícia que eu vi e justificaria uma mudança da prefeitura para o Estado. Isso é que eu ouvi. Como é que tu vê isso? Eu fui pega de surpresa hoje com relação ao assunto, tá? Então eu não tenho nada atualizado com relação ao HPS, né? Eu só sei, porque assim, ó, durante 1944 ele foi inaugurado. Então ele está com 78 anos aí, não? 78 anos, é isso? Se não É tá, mais ou menos. pega 80, vamos pegar 1940, daí 2000 dá 60, mais 20 anos agora dá 80. Tem 80 e poucos anos o HPS. Ele sempre foi referência, ele sempre foi alguma coisa. E não, a gente só fica sabendo o seguinte: olha, eles vão mudar o HPS porque deu uma dor de barriga lá no diretor. O que a gente tinha que saber era detalhadamente as razões por que vão mexer num time que está ganhando há 60, 80 anos. A notícia é essa que eu ouvi, que é que a saturação e de busca, pessoas chegando a ficar 18 horas, quase um dia inteiro esperando atendimento em todos esses lugares aí, Ah, não tem. sim. Ah, bom, É, aí o que eu soube ontem e hoje também é que em função da dengue, que agora já foi decretada até bem, né? situação grave, né, epidemia aqui e tal, tem alguns lugares, algumas UPAs que estão atendendo 200 e tantos por cento a mais. Exatamente. Inclusive na UPA para a qual eu fui, tive meu primeiro infarto, e de lá é que eu fui para o hospital com o Covid, que é a UPA lá do Moacir Scliar, ela está assim, já está até com barracas de, sabe, fora aí no quintal,
para atender a população por causa da dengue, mas do HPS eu não tenho nada assim que tenha sido nada de excepcional nos últimos dias aí. É que o que me pareceu é que todo esse sistema de saúde é municipal, e se algum vai para lá, todos vão, né? Pois é, é só essa semana agora para ver Tem que o governo do estado, melhor, né? O governo do estado assumirá a gestão do HPS, presidente Vargas, e até parece. São 13 ou 14, mais Isso, ou menos. Exatamente. Isso, essa é a notícia que eu sei. Como se houvesse uma impossibilidade de resolver. Então, aqui o presidente Vargas, o São Lucas. Como tu é mais rica do que eu, pega aqui esse lugar que eu não estou conseguindo atender, né? Pois é, mas aí é que está um detalhe, assim, ó, no caso desse tipo de assunto, assim, 800 milhões de reais são geridos por Porto Alegre para atender todo esse pessoal aí. 800 milhões, o Hospital de Pronto-Socorro, Presidente Vargas, o Serviço do SUS no Hospital São Lucas, na PUC, na Santa Casa, tá? Isso. Então, na verdade, o que eles têm alguma coisa aí, porque o que falta, doutor Maia, assim, e eu não estou aqui querendo ensinar padre a rezar missa, né? Mas o que falta me parece que é ruído na comunicação. Como tu diz, agora vai se clarear mais essas coisas, né? À medida que as notícias forem mais examinadas, né? Uhum. Acho que é isso que vai acontecer, né? Por que passar de um lugar para o outro, né? Já havia estudos, tinha essa ideia, foi por quê, enfim. Principalmente os porquês, sabe? Eu acho que é a pergunta, sabe que isso que qualifica, me parece, a inteligência da criança. Se é uma coisa que eu gosto numa criança, e talvez porque eu tenha sido muito chata nesse sentido, mas é tudo a criança quer saber por quê. Mas tu vê, né, na linha, vamos dizer, socrática, é isso, que a resposta nunca mate a pergunta, e que surjam N mais perguntas. Então, qualquer problema é resolvido à medida que tu pega uma zona meio misteriosa, levanta uma hipótese, a hipótese não presta, não dá, mas dá para levantar com essa hipótese uma nova hipótese, e vão indo, e vão indo, e vão indo. É a evolução. Até uma notícia interessante que eu vi, agora nesse sentido, é que o pai da astronomia, que eu não me lembro o nome dele, mas é de 1600 e pouco, viu um fenômeno gigantesco no céu, que ele é o pai da astronomia, que foi assim uma estrela, surgiu no céu uma luz incrivelmente grande, empanou o céu com luz e desapareceu, e depois veio, um ano depois, a mesma luz veio de novo e ficou registrado que até hoje os astrônomos não tinham ideia do que tinha acontecido e se ele estava dizendo uma coisa absurda, que isso não existe. Aí parece que em 2015 é que descobriram que quando duas estrelas se chocam, há uma luz incrível, um brilho fantástico que acontece dentro da galáxia, raramente. Então essa luz é tão gigantesca que ela vem assim na velocidade da luz e vai até chegar, por exemplo, aqui no nosso planeta. E aí o cara vê aquela luz passando por nós, mas da explosão que houve lá, né? Mas não deveria haver uma nova. Aí eles descobriram recentemente, em 2015, que duas estrelas se batendo, há uma luz intensa. Mas e quando elas se chocam, a quantidade de detrito é gigantesca e tapa vamos dizer, a luz que estaria ali sendo gerada. Quando, um ano depois, mais ou menos, essa poeira toda desaparece, a luz volta de novo. Aí descobriram que o astrônomo tinha razão. Era uma estrela dupla que se chocou, e quando os detritos em torno que apagavam a luz um ano depois abriram, a luz voltou. Então, era verdade isso.
Tu vê, era o O Galileu. mistério que dá para dizer que é uma bobagem, o cara estava louco, não era isso, agora foi visto que é. Então, o caminho é esse, né? Quanto mais mistério tem, mais nos faz ir atrás de por que é misterioso. Uhum. E eu li aqui no tio Google que o pai Astronomia? da astronomia é o Galileu Galilei. Pois é, ele deu um outro nome, não. Eu pensei que era o Galileu Galilei, mas deu um outro nome de um cara antes do Galileu Galilei. Então, eu Então, não sei. Mas eu acho que é, tu tem razão, é o Galilei Galilei, né? Galileu aí Galilei. e aí eu li aqui que ele é um polímata, né? Polímata. Um Isso. polímata. E eu digo, meu Deus, eu adoro quando eu não sei uma palavra, sabe? É Ah, tu como se. gosta, né? Eu adoro, parece que eu bati no muro, sabe? Eu tô lendo uma frase e tem uma palavra que eu não lembro ou que eu não sei o significado. A sensação que eu tenho é uma sensação real, é de ter dado uma cabeçada no muro. Porque daí eu não consigo mais continuar a ler. Eu paro ali, eu paraliso. Aí eu fui correndo aqui ver o que é, né? O E polímata tu é botando onde no Google, pai da astronomia é o Galileu é o Galilei. Galileu Galilei. É. E o polímata é um indivíduo que estuda, que conhece muitas ciências. É, exatamente. É. Mas eu adoro quando eu encontro uma palavra. Não que eu não encontre, eu encontro sempre. Né? Tanto que quando eu ia ler, qualquer livro que eu ganhasse, eu ia ler, eu carregava junto um amansa-burro, sabe? Sempre tinha aqueles bem pequenininhos, sabe? Eu carregava para poder usar, para não ficar sem saber. É uma bobagem isso que eu falei aqui, mas eu acho interessante porque eu realmente Então, eu tenho como dar uma cabeçada na parede quando tem uma mas palavra então, que eu não sei o que então é. tu está dizendo uma coisa que então, tanto tu como eu somos buscadores da verdade. Nós estamos sempre atrás de uma novidade ou uma possibilidade de mudar o que eu penso e acho nesse momento, né? Sim, sim, É uma sim, sim. busca constante da verdade. Aqui uma amiga diz assim, ó, eu postei hoje, coloquei aqui para os amigos, eu postei uma, uma história de Jesus que foi contada, que eu peguei no YouTube, então só postei o áudio, né? Então, para Sim. lembrar, da quinta-feira, quando ele foi preso, até a ressurreição dele. Aí uma amiga aqui está perguntando assim, pergunta para o Dr. Maia o que ele tem a dizer sobre a escolha que fizeram, a turba escolheu, ao invés de Jesus, que seria um homem bom, escolheu Barrabás, que era reconhecido como um salteador, como um marginal. Quer dizer que às vezes a gente se surpreende por escolhas feitas hoje, mas isso é da natureza humana. Escolher um marginal ao invés de um homem bom, ainda nessa época. Uma coisa bem atual, né? Bem atual. E agora ela fazendo essa pergunta, me veio em relação à adolescência, a famosa minissérie, que um dos Hermógenes é 80-20. Então, por Uhum. que 80% das mulheres, vamos dizer, 80% das mulheres preferem homens que são bonitos, ricos e de alguma forma chamam atenção? E foi visto que nas aulas, aquele menino que é o mais revolucionário, o que mais brigão, o que mais é expulso, é o preferido das mulheres. Então, realmente parece que, se nós trouxermos essa visão para esse início aí que ela está perguntando, quem sabe exatamente por ser quieto, parado, coisa assim, o Barrabás chamava muito mais atenção por uma linha psicopática e por isso ficou mais interessante. É isso, na escola tem muito assim, desde os primeiros anos da escola, tem aquele povo que fica lá atrás, a galera lá do fundão da aula.
né? Que Isso. são sempre os mais debochados, os mais mal educados, os mais agressivos, tudo mais, assim, mais negativo, né? Enfim, então, assim, aquele pessoal que já vai lá para trás, já dá para dizer mais ou menos como é que eles são. Aí começam a indicar, como se dizia antigamente, com aquele pessoal da primeira fila, que são os queridinhos da professora, que são os, né, os CDF, aquelas coisas todas assim. Tipo assim, seria por isso também, que o pessoal Exatamente. se identificando. É uma escolha instintiva, basicamente, que na linha instintiva de uma mulher ou de uma fêmea, eu gostaria de me cruzar com o macho que mais performance ou mais Uhum. características positivas tem de mostrar o seu poder. Sim, Então a no gente reino. vê, nos animais, o que Isso. acontece nas brigas? Um deles é o principal, o único. Por exemplo, os gorilas. Só um É é o que alfa. pode ter todas as fêmeas. Uhum. E ele por quê? Porque ele lutou com os outros e ganhou de todos. Então, quem chama mais atenção numa linha, vamos dizer, de poder de simplesmente de força, no homem a psicopatia, a malandragem, a sacanagem, a estrutura malandra de chamar atenção e de manipular, provavelmente é uma linha de escolha. A própria natureza, por exemplo, ela dá muito mais beleza para o macho para justamente ele aparecer para a fêmea. E aí concorrer com os outros machos e ganhar a atenção maior da fêmea. É uma coisa meio que tipo para preservação da espécie, não lhe parece? Sim, na linha instintiva nós fomos para esse lugar. Aquele mais poderoso provavelmente vai ter geneticamente mais poder de ter um filho com características mais avançadas físicas para enfrentar a vida difícil de todos os tempos. E na linha mais psicológica, aquele que mais me impressiona é o que deveria ser escolhido ou ter vantagens. Né? Uhum. Aí, aqui eu estava vendo dessa regra de 80/20, que é o princípio de Pareto. O princípio de Pareto seria essa regra 80/20. 80% dos efeitos provém de 20% das causas. Então tu vê, né? E as causas quais são aí no caso? Aqui tem variadas, assim, variadas. Pois olha que interessante isso aqui, ó. Tipo assim, ó, 20%, 80% das vendas são feitas por 20% dos vendedores numa loja. 20% das plantas de ervilha em um jardim produzem 80% das ervilhas. 20% das pessoas de qualquer empresa ganham 80% dos lucros. É interessantíssimo, né? Sim, interessante mais outra coisa, assim, ó, até mesmo na reação entre pessoas. Eu tô aqui de boa, né? Tô tranquila e tal. Uma pessoa chega e me dá assim um esculacho daqueles, né? Quer dizer, 80% da situação foi criada nesse momento do esculacho. Não, 20% de tudo que vai acontecer começa com esse esculacho. 80% vai ser a minha reação, que pode ser uma reação tão absurda que eu posso até matar essa pessoa. Então, interessante, né? Quer dizer, mas tu vê uma linha sofisticada de emojis que significam coisas interessantes psicologicamente. Então, por isso que eu falei que a linguagem dos emojis para essas crianças ou esses adolescentes é uma linguagem semelhante à linguagem chinesa ou coreana. Caracteres que tu olha e não entende nada. Uhum. Quando o pai conversa com o filho dele, aquele pai que é o policial na série, e começa a perguntar o que está acontecendo, meu filho, o guri diz assim, mas o pai, tu viu o Matrix, o filme? Que, meu filho? Não me lembro. Que? Pai, tu sabe que é 80/20? Tu sabe o que é a Red Pill, a pílula vermelha? Pai, tu não sabe Sim, tá nada. num outro planeta. É outra coisa. Tá num outro planeta. É como tu chegar no meio dos aborígenes e bater um papo com eles. Tu não vai entender nada. Tu gosta de berinjela, Beatriz? Adoro.
Então tu gosta de pau. Pois é, pois eu sei. Aliás, fez um grande sucesso semana passada, quando o senhor falou sobre isso. Depois várias amigas vieram aqui. Eu não sabia, nunca tinha ouvido falar, nem eu. E agora, quando o senhor perguntou, eu nem me lembrei. Não, mas eu insisto, gosto. Mas o caso, voltando aqui. Não encabulo, assumo. Não encabulo, não, assumo. Acho que também é uma questão, um princípio natural, né? Isso é uma coisa básica da minha existência aqui. É básico isso? É como diria o outro, é primitivo. É primitivo. Mas é na linguagem deles, tu vê, hoje eu até vou ter que me ligar quando eu ver qualquer coisa de criança, adolescente, quando surgiu alguma coisa assim, porque eu soube na semana passada e hoje eu já nem lembrava mais. Geralmente estou mais ligado. Ou como é que é? Coração roxo. Estou com tesão por ti. Tu vê só, né? Isso é bom para. Mas não adianta, isso é uma sofisticação também de qualquer grupo humano, né? Qualquer grupo. Sim. Há sempre mudanças e sofisticação, ou então até no caso assim, quando tu sai da palavra escrita, da palavra falada direta e começa a botar assim sinais e tal, não deixa de ser um retrocesso, assim, né? Na época que não havia linguagem. Então bota um símbolo, né? Foi gradativo, né? Porque antes era tradição oral, né? Era passado de um para o outro, e então eu tenho só a tradição oral. Até que começou a ver os desenhos e os primeiros caracteres, né? Que hoje até a famosa, por exemplo, pedra de Roseta, né? Graças à pedra de Roseta que se viu a escrita cuneiforme vinculada ao grego antigo. Pronto. Abriu o campo. Mas é por isso que a gente tem aquele... Como é aquela história do bingo, da eureka e tudo mais, né? É quando uma verdade aparece, é como se houvesse realmente isso, assim, um momento mágico, né? Mas esse princípio de Pareto aqui, eu estou espantada com ele. Não, eu gostei que tu avançou na explicação, eu não sabia dessa. Olha só, o economista italiano Vilfredo Pareto, de 1848, morreu em 1923. Ele descobriu no decorrer da sua pesquisa que a maior parte da terra de seu país, cerca de 80%, era propriedade de apenas 20% da população. Ele ficou surpreso com essa descoberta e começou a fazer mais pesquisas. E ele descobriu que a maior parte da terra em outros países e regiões também pertencia apenas a 20% de cada população local. Aí o princípio do Pareto foi aplicado na distribuição de riqueza. Aí ele encontrou que 20% das plantas de ervilha em um jardim produzem 80% das ervilhas. 20% dos vendedores fazem 80% das vendas. 20% das pessoas de qualquer empresa ganham 80% dos lucros. 20% de seus clientes representam 80% de suas vendas. Os engenheiros de software gastam 80% de seu tempo em 20% dos recursos de software. 80% dos sapatos pertencentes a um grupo de pessoas são detidos individualmente por 20% dessas pessoas. 20% dos riscos em um ambiente de trabalho causam 80% dos ferimentos. 20% dos pacientes de saúde usam 80% dos recursos. 80% dos crimes são cometidos por 20% dos criminosos. Pareto parece, na verdade, estar em todos os lugares que olhamos. Perfeito. Tu vê? Uma colocação inteligente como um emoji de comunicação, né? Que loucura, né? O princípio de Pareto quer dizer que de 20 paixões, na verdade, tu vai ter... Não, de 10 paixões, na verdade, tu vai ter 2 só. Que vão, de 10 paixões, só vai ter 2 que valeu a pena. Então pode-se dizer que dos 9 bilhões de habitantes, 20% são os mais ricos do mundo. E são os melhores.
Sempre os 20%. Mas, veja bem, é meio comum, por exemplo, a gente entrar numa loja, num restaurante, alguma coisa assim, tem ali 10 garçons e a pessoa aponta e diz, aquele lá é que é o cara. Exatamente. Né? Agora, quando eu chegar no restaurante, onde é que está o 20%? Quero ser atendido pelo 20%. E quer dizer que provavelmente, então, 10% de tudo que a gente conhece e acha que é verdade, só 20% é também. Olha aí, ó, agora tu já levantou outra hipótese, quer dizer, então eu tenho que descobrir o meu potencial de 20%, que é o melhor de mim. Como fazer isso? Talvez por isso que as pessoas mais, assim, aqueles que são os que cuidam de adolescentes, procurem fazer com que o adolescente descubra o que ele gosta de fazer para fazer o melhor. Exatamente, quer dizer, o que tu ama mais ou o que tu tem mais tendência em ti, que seria, vamos dizer assim, aquilo que vai te trazer ou vai te levar a um sucesso pessoal. Que caminho que tu teria que descobrir em ti que fosse aquele que intimamente existe em ti, que tu deveria descobrir e te encaminhar para ele. Aí tu estaria nos 20%. Agora que, sem dúvida, numa cidade, se é que tem 20%, talvez seja até menos hoje, os que mais lucram, os que mais vivem bem, é sempre uma parcela mínima, né? As outras parece que estão ali, sim, só para fazer rodinha, né? Só para ocupar espaço. Sim, mas aí que tu vê, então, que isso que é a história do 20%, parece que é um talento inato que, como as ervilhas, por que só 20% dão 80%? Como se essas ervilhas tivessem mais potencial pessoal, capaz de lidar socialmente com o ambiente, de uma forma que o recurso estaria 20% com ela, né? Ela se achou melhor do que os 80%, os outros 80% dos 100%. Talvez até seja uma coisa do próprio planeta, assim, uma espécie de lógica planetária, porque tu vê uma coisa, se tu pegar 10 mudas de uma planta e colocar no mesmo terreno com as diferenças necessárias de espaço, e aí depois tu vai ver, não são as 10 plantas que vão crescer do mesmo jeito. 2 ou 3 vão crescer bem fortes e tal, e as outras vão crescer meio raquíticas, assim. É como se ele tivesse descoberto uma possibilidade íntima de qualquer tipo de vida de ter mais sucesso que outras, em relação ao ambiente, aos recursos e à capacidade de manipular os recursos externos baseado num potencial interno meu de... Então, seria esperto para lidar com o recurso. E radicaliza a singularidade, né? Mesmo naquilo que é, digamos, igual. Então, aí eu me lembro de um teórico da psicanálise que dizia assim: eu não sou um notório saber. Quando eu chego em alguém, eu não faço uma supervisão direta. Eu levanto uma hipótese. Significa o quê? Por que eu faço isso e não trago o meu saber dizendo este é o caminho? Porque cada um de nós é único e essa hipótese pessoal de realizar o meu potencial é única e se eu embreto, ele não realiza, porque é uma coisa tão pessoal, única dele, que ele tem que ser descoberto por ele mesmo. Então fecha com a tua colocação das plantas. Eu não sei dessas plantas que eu plantei, 100, 20 vão ser muito poderosas e capazes e produtivas. É um potencial de cada uma delas, numa espécie de 20%, 80%. É uma hipótese muito interessante. Me parece uma questão planetária, né? Em toda a vida. Em toda a vida. Tudo, em tudo, assim, absolutamente tudo. A singularidade. E cada um de nós é único. Mas 20% de mim é meio tanto.
Não, eu diria assim, que se Ah, eu não, o senhor não consigo. sabe o que a sua brincadeira produziu. O pessoal está aqui tirando uma onda da minha cara, né? Em função da planta, aquela que você falou antes, que agora até já esqueci o nome. Como é mesmo? Ervilha, né? Ah, não, A berinjela, a berinjela. Então, o berinjela, pessoal tá. tá todo mundo tirando sarro. Tô com três engraçadinhos aqui brincando comigo. Mas na verdade. Como é que estão te convidando para comer Ah, berinjela? olha, o senhor sabe que o brasileiro perde um amigo, mas não perde a piada, né? Não, não, por isso que eu digo, se nós dinamizar o humor, as coisas ficam muito melhores. Se a gente pudesse utilizar isso sem que as pessoas ficassem magoadas, tem pessoas que ficam, né? Tem, Não, tem pessoas que são muito, não sei, a pessoa, eu tenho medo, assim, hoje em dia eu já não tenho essa tranquilidade toda para não, brincar. agora nós chegamos no outro ponto, Beatriz, importante, que as coisas são criativas. Quando tu diz assim, não dá para brincar, é que a maioria das pessoas, por exemplo, eu tenho uma ideia, eu sou Bolsonaro, eu sou Lula. Então, o que significa isso? Que se eu chegar, por exemplo, num grupo e disser assim, tá, tem umas 20 pessoas, Deus não existe. O que vai acontecer, provavelmente? Um cara lá que é crente e que tem certeza que Deus existe vai dizer, tu está me ofendendo. Uhum. Ora, mas como eu só estou dizendo que para mim, ou uma hipótese, Deus não existe. Eu não estou te ofendendo. Não, tu está me ofendendo porque Deus existe, tu não pode dizer o que tu está dizendo. Daqui a pouco nós estamos numa briga. Agora, a explicação psicológica, por que disso? Porque a maioria de nós se identifica com as ideias e as crenças que me habitam. Se identifica num sentido pessoal. Eu sou a crença, eu sou aquilo, e a minha identidade pessoal narcísica deveria ser uma autoestima ligada a mim, pessoa, não a ideias. Mas as ideias são tão importantes, e o grupo é tão importante, e o que eu sigo é tão importante, que se alguém disser que eu não sou, que eu deveria ser aquilo e não o que nós estamos conversando, imediatamente a briga fica pessoal. Então eu posso ir à guerra até. Sim. Eu estou identificado com a ideia. Uhum. A ideia sou eu e tu está me ofendendo. Agora também a gente está meio que. Quando tem vírus, a gente é contaminado, né? O vírus contamina, né? Isso. Tipo assim, eu acho que a nossa civilização, a partir dos anos 90, 80, ela ficou assim, meio contaminada através da internet, por exemplo, com a ideia de ter opinião formada sobre tudo. Exato. Que não é verdade, porque eu agora, ultimamente, eu estou entrando numa assim de. Meio que entrei de férias, sabe? A pessoa me pergunta alguma coisa, eu digo, eu não sei. A pessoa, não, mas eu digo, não, mas eu realmente não sei, não tenho opinião formada, não tenho. E Mas tu viu nem o que tenho tu vontade. fez? Não, mas olha o que tu fez aí quando tu foi no 80-20. Eu não tenho opinião formada, mas vamos cavocar esta opinião em detalhe maior avançando. Então, eu começo a notar que as ideias abertas são uma forma de crescimento pessoal em que eu não me identificando com ela, eu sou aberto a mudanças. Senão, Até aprender, né? aprender é a coisa mais importante que tem, quer dizer. Por que eu passo de ano? A soma de um ano para o outro vai me dando uma condição de crescimento. Agora, se eu ficar num ano só, aí Tu vai então eu fico repetir. parado. Eu repito, repito e repito. E por que eu não saio do lugar? Porque eu não admito que aquilo que eu tenho que fazer para mudar tenha que mudar o que eu penso. Ah, bom, então eu sou um crente. O que também é uma coisa estranha, porque, de uma certa maneira, na medida em que a gente encontra alguma coisa para acreditar mesmo, para curtir mesmo,
tudo que for meio radical nos dá uma certa segurança de estabilidade, né? E aí, se tu tá nessa de que tu tá meio gosto na vida, assim, meio soltão, tu é uma pessoa que parece pandorga, né? Sem rabo ainda, porque tu tá super aberto, depende do vento, tu tá bem solto e tal. É uma escolha, mas é meio perturbadora, né? Se tu parar para pensar um pouquinho. Sim, é que as duas posições são, de certa forma, radicais. Se eu ficar conforme os ventos, eu também fico muito solto. Mas se eu aprendo a lidar com os ventos, eu posso navegar muito bem, até com ventos contrários. Agora, se eu ficar muito radical e não mudar minha vela conforme o vento, eu fico parado no meio do mar, apesar do vento. Por que eu não mudo a vela? Então, eu tenho que ter uma capacidade de percepção de mudança e entender essa. Quanto mais radical eu for, menos mudanças eu sou capaz de fazer. Mas se eu tenho que defender aquela ideia de uma forma tão categórica, é porque ela me dá uma segurança que eu não teria na mudança. Então, aí eu não estou nos 20%, eu estou nos 80%. E até, assim, voltando à questão dos 20% e aquele pensamento, né? O que o outro me faz no dia a dia, vamos dizer assim, o que o outro me diz, o que o outro me faz, a perda que eu tive, o sucesso que eu tive, qualquer fato, qualquer acontecimento que ocorra, que um resultado, qualquer coisa, sempre vai ser 20%. Porque se eu só ver aquilo como um fato, eu não vou ter uma resposta extraordinária e, portanto, vai morrer ali. Agora, se eu tiver um piripaque, se eu ficar irritada, se eu ficar triste, se eu ficar chorosa, se eu ficar frustrada, a minha reação é que vai valer os 80%. Porque tu vê, outra coisa que tu falou pode levantar uma hipótese assim. Se eu tive um sucesso de 20% durante 80% da minha vida, à medida que eu envelheço, eu posso ficar um saudosista só lembrando o tempo do sucesso. E muito triste agora porque eu não tenho mais condições de mudança. E não vou perdendo os 20% de, na idade mais provecta e velha, ter capacidade de continuar as mudanças estando no 20%. Aqui uma amiga diz assim, significa então de que de cada 10 almoços de Páscoa que eu fiz, eu só acertei 2. E ela fez uma avaliação e só 2 foram gratificantes. Depende da análise, né? Depende. É uma coisa certa, mas também não é assim também, isso aí não é uma receita de bolo para todo mundo o tempo todo, né? Isso não, é uma capacidade de pensar de forma mais aberta, né? Que eu fico assim querendo entender melhor as coisas e abre campos de percepção mais sofisticada e criativa de mim mesmo, né? Isso tira da gente, até prova em contrário, aquela coisa do dever cumprido. Agora deu, fiz o que tinha que fazer. Agora cheguei ao final. Não há final, né? Tu nunca chegou a fazer o que tu tinha que fazer. Não dá para parar de cuidar, não dá para parar de prestar atenção, não dá nada. Tu tem que estar sempre alerta, o tempo inteiro alerta. E tu vê, agora dá para nós fazer outra associação interessante, que eu sempre falo do lixo, né? Que o nosso lixo é a ansiedade, depressão, angústia, fobia, tudo mais, que, vamos dizer assim, quase 18 milhões de pessoas hoje, estatisticamente no Brasil, sofrem de ansiedade. Se eu colocar a ansiedade, então, como um lixo pessoal, em que eu não consigo sair da minha ansiedade por problemas mais variados de vida, e se eu entendesse isso como um lixo, e se eu fizer desse lixo uma composteira, que na metáfora objetiva, uma composteira do lixo gera um adubo fantástico para as plantas, para qualquer tipo de verdura.
Se psicologicamente eu entendo essa sofisticação, eu pego o meu lixo e geraria, então, na metáfora, insights, ou o que seria o metano do lixo, que é o gás da luz, mas eu, com essas ansiedades e depressões, eu estimularia o quê? A imaginação, a criatividade, a intuição e algo pessoal meu que surgiria nessa linha dos 20%, me deixando criativo no aqui e agora, embora eu esteja vivendo situações difíceis. Uhum. Na verdade, eu acho que quando a gente meio que solta todas as nossas defesas, porque, doutor Maia, nós somos treinados para nos defender, certo? Sim, Desde tempo todo. criança. Nós vivemos assim, numa sociedade agressiva e a gente fica sempre cuidado com o outro. A própria direção, a maioria faz direção defensiva, porque senão vai bater, senão vai sofrer um acidente. Ele não tem que estar preocupado só com ele, tem que estar preocupado com o que o outro está fazendo, né? Nós vivemos numa sociedade cheia de perigos, assim, então a gente está o tempo inteiro criado nessa defensiva, assim. Se tu de repente começa a ficar uma pessoa muito zen, uma pessoa muito não briga com ninguém, para mim só tem um lado bom, só tem um lado certo, com certeza tu vai ser enganada, tu vai ser passada para trás, tu vai ser. Não vão acontecer só coisas boas contigo, não vou dizer que vai ser 100% de tragédias, né? Mas com certeza vão acontecer fatos que poderiam ter sido eliminados ou impedidos, ou, né, impedidos, enfim, se tu tivesse mais alerta para o mal. Então parece que a gente tem que estar o tempo todo muito mais nesses 20% mesmo, sem querer, né? Não, e aí tu tem razão nisso, porque quanto mais eu for capaz de lidar com a duplicidade ético-moral, quer dizer, o que é ético e o que é moral. Então eu tenho que ter uma capacidade de estar numa noção nítida de que tem o bem e o mal, o certo e o errado. Quanto mais capaz eu for de discriminar isso sem uma linha categórica de pensamento, aonde eu defini, eu sou crente dessa religião, eu sou crente disso, a minha ideia é essa ideia me defende e me atira nos 80%. Eu deixei de crescer na linha dos 20%. Porque eu fiquei radical para diminuir a minha ansiedade, a minha depressão, angústia, que essa linha aberta gera o tempo todo. Quando as pessoas querem fugir da ansiedade, o que se faz hoje? Toma um antidepressivo, um analgésico ou um remédio que te deixe mais calmo, tranquilo. Eu fujo da depressão e da ansiedade de uma forma assim que me abala no sentido de eu não lido mais com o problema. Eu quero parar de tê-lo. E eu estou levantando a hipótese que tu, como disse agora, manter os 20% é falar com a ansiedade, falar com a depressão e, através dessa falar com a minha angústia, eu descobri por que eu estou ficando angustiado e dentro disso eu posso crescer e descobrir um jeito de lidar de novo com essa angústia. Aí eu continuo nos 20% aberto a um crescimento maior. Uhum. Essa é uma linha mais sofisticada, que a maioria tem dificuldade de. Puxa vida, eu quero uma segurança, eu quero uma estabilidade, eu Isso. quero ficar a vida inteira assim. Então, olha, eu vou participar do grupo, eu tenho uma ideia, eu vou fazer isso. E na realidade, eu vou me fossilizando, eu vou ficando rígido. Porque a vida é de uma flexibilidade constante e é bem aquilo que eu disse. Ilusão, desilusão instantânea. Tu tem uma ilusão, tu pensa que tu vai dar certo aqui, pode ter certeza que no primeiro passo tu vai ter risco de cair. A vida é assim o tempo todo até a morte. Até tem um teórico que diz assim, a vida é um fenômeno único no mundo mortal. Olha só. Constante. E a destruição é a constante do nosso mundo. Então, como é que eu fico nos 20%, Beatriz? Pois é.
O problema maior é ter a coragem de não ficar parado, de não ficar esperando só ter certezas, né? Mas aí eu fico ansioso, Beatriz. Pois é. E eu fico ansioso, eu não quero ficar ansioso, eu não quero me deprimir. Sabe que eu tive fantasias de morrer, de matar, porque a vida. Olha, como diz aquele filósofo, fala com a tua morte. Vem cá, por que eu estou assim, morte? Tu sabe tudo de mim, tu nasceu comigo e sabe bem o dia que eu vou morrer. Ah, mas isso é uma conversa estranha, doutor, mas que isso? Falar com a morte, sai de mim. Mas isso também, vamos dizer assim, gerado pela literalidade que a gente mantém no dia a dia. Quando tu não leva a vida assim de uma maneira mais, digamos assim, mais lúdica, né? Tu consegue botar tudo no literal. Tanto que tem pessoas que se ofendem, às vezes, com uma brincadeira que a pessoa fez, justamente porque elas vão para a literalidade. Não, isso Então, aí que ali tu disse é exatamente isso que tu disse. Tu disse que a tua intenção foi essa que eu sei. Aí me muitas ofender. vezes é só uma brincadeira, né? Então, tu viu? Agora tu trouxe o exemplo da pessoa identificada com a maneira de pensar, com a sua segurança narcísica de autoestima. Se tu disser qualquer coisa que eu não quero que tu diga ou eu não quero ouvir, tu está me ofendendo. Não, eu não estou te ofendendo, eu fiz uma brincadeira, não é pessoal. Não, é Uhum. pessoal, tu me ofendeu. Porque a identificação da ideia com a minha autoestima é fusionada. Então, eu sou aquilo e se tu disser que uma coisa que eu não gosto, tu está me ofendendo pessoalmente. Eu não consigo me separar das ideias que me habitam. Uhum. Aqui, assim, ó, essa a história da berinjela tá rodando por aqui ainda, né? Mas aqui alguém me disse, se tivesse sido comigo, eu ia ficar muito sem graça e acho que até ia ficar braba, Beatriz, parabéns. Eu Ó, tu não, viu? eu não, a questão é que realmente eu achei engraçado, porque Mas por que tu achou engraçado, Beatriz? Porque tu tem o descolamento de ti com o fato ou a ideia ou a brincadeira, que a maioria não tem. Olha aí, essa disse isso, eu ficaria braba. Doutor Maia, encerra aqui a nossa não, conversa. guarda a sua berinjela. Ai, ai. Mas não, realmente, olha, agora sim, agora nessa ela me deixou meio constrangida aqui, mas eu não me dei, eu não, é difícil alguém me ofender, sabe? É muito raro, a pessoa às vezes até tenta, no meio de uma briga me ofender, eu não me ofendo porque eu acho engraçado. Então, Tu tu vê que tem. tu usa o humor como deveria ser feito. Eu imediatamente vejo que a ofensa pode chegar através do que é dito, e eu imediatamente olho para dentro de mim, mas por que eu estou ofendido? Sim, não tem nada a ver, sabe? Isso é a flexibilidade pessoal de cada um de nós. Aí eu sou capaz de mudar. Senão, não. Senão eu estou blindado e armado. A Arlete, que é lá de Florianópolis, ela diz assim: ó, muito interessante este 80-20. Se formos à Bíblia, Mateus diz: muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Quem tem muito, mais lhe será dado. Acredito que a própria Bíblia já falava disso. Fala, claro, dá também da condição do ser humano de ir adiante. Então, Interessante isso, é real, né? é real. É um potencial único que cada um de nós nasce, e por isso que eu digo que quando eu lido com essa forma assim, ao dinamizar intuição, inspiração, criatividade, imaginação, eu estou me aproximando de algo em mim único, que pode abrir campos de crescimento pessoal únicos meus, e que a maioria quer, mas a tendência, como é uma linha exatamente por ser aberta, ela é ansiogênica. Eu tenho que estar mudando o tempo todo e aguentando provocações desse tipo que as pessoas hoje estão brincando contigo porque, mas foi uma provocação imperdoável.
No Uhum. momento que eu uso o humor, eu digo, mas por que eu fiquei tão chocado ou tão violentado com isso? Quem quer crescer teria que fazer isso. Agora, quem não quer, imediatamente fica bravo, irritado e Mas rompe. isso muito tem a ver também com essa ideia, essa fantasia que se criou dessa coisa que ser adulta é ser uma pessoa muito séria. Ser respeitado significa que ninguém vai te contradizer, sabe? Quando na verdade não tem nada a ver. Tu pode ser uma pessoa brincalhona e ser uma pessoa séria, e uma pessoa pode dizer uma brincadeira contigo que não é desrespeito. Mas se Sim, criou meio que essa fantasia, até aquela brincadeira do homem com gravata eu respeito, entende? pois é. Homem com gravata eu respeito. É, o homem com gravata eu respeito, porque a gravata é um símbolo fálico. É, é Ele tem tudo. poder. Ele está Uhum. mostrando aquilo na gravata. Sim, tá esfregando na tua cara, né? Doutor Isso, o Maia, poder, o cetro do isso, poder. o cetro do poder. A berinjela. Daqui a pouco, agora nós vamos ver um cara com uma berinjela no pescoço. Muito bem. Bom, mas mudando o assunto aqui, doutor Maia, o senhor lembra que lá no Ah, começo do governo do Trump, a gente comentou várias coisas aqui, bem. E uma delas foi que não duraria 6 meses uma relação amigável e tranquila com Elon Musk por causa das estruturas de personalidade de cada um. Um ego muito sim, grande, aquela coisa toda, não sei o quê. E parece que é bem esse caminho, né? Eles estão entrando em rota de colisão. exatamente, porque os narcisistas de alto coturno são difíceis de se darem bem uns com os outros, né? Porque há uma luta de poder e de influência muito grande, e cada vez mais nessa linha 20 por 80, o 20 aí é de uma concorrência com o outro incrível. Então, realmente, o mais poderoso, o que tem mais expertise de lidar com essa zona de poder é o que mais vai ganhar e, portanto, as diferenças vão aparecer e a briga é rápida, né? Como está vendo, 6 meses, né? 5 meses, né? 5 meses. Porque assim, ó, porque junto com isso, que seria só uma questão de ego e não sei o que, tem a vontade de ganhar dinheiro, a ambição, que também é um elemento que faz a diferença. E ambos ali são homens extremamente, radicalmente, visceralmente, cosmicamente ambiciosos, né? Ambiciosos por dinheiro e por poder. Quanto o Elon Musk perdeu em ações agora? E todos aqueles mais ricos que apoiavam o Trump perderam bilhões de dólares com a queda das ações. Toda a estrutura acionária americana caiu assim. Uma lá eu vi 12%, né? Até uma notícia que eu vi recentemente que a Volvo americana já está querendo botar 800 funcionários para a rua porque deu problema nas exportações e nas ações. Então, o Trump daqui a pouco está ficando emparedado, né? Sim. Mas é que é o custo para fazer o mundo dentro de uma outra metodologia que é esse na minha opiniãozinha, né? Que é esse mundo liderado pelos magnatas da internet. É um mundo com a tecnologia dos robôs, é um mundo que vai. Estão acontecendo mudanças na própria organização da civilização que a gente não está muito entendendo. Né? Daqui a pouco não vai ter mais dinheiro físico, daqui a pouco vai estar tudo dentro da internet, a inteligência artificial está tomando conta de praticamente todas as profissões, desde da área médica até a área de segurança, até a área de comunicação, todas as áreas estão sendo, dizem que vão ser absorvidas pela internet, que né, nós vamos ter tudo robotizado então assim o mundo está entrando num outro canal, vamos dizer, né, numa outra fase,
e eles querem ficar nesse comando. Então, para ganhar tudo isso, eles podem até perder agora de saída. Mas eles precisam fazer esse... Sabe aquela coisa assim do freio de arrumação? Sim, é que tu pode ver, né? No nosso mundo tudo é adaptação. Quando eu saio do útero da mãe, o que acontece? Eu não sei nada, eu caio do mundo em que eu respiro água para um mundo de respiração aérea. Eu sou um nenê o que eu tenho medo, hipoteticamente? Da morte. A única coisa que eu sou de uma dependência absoluta e tenho que lidar com o mundo que vai me acolher e me dar condições e eu vou ter que me adaptar o tempo todo. Se eu colocar essa metáfora do útero numa situação de nascimento de uma nova era, é mais ou menos isso, quer dizer, com uma tecnologia avançada da informação, nós estamos num mundo que é absolutamente impossível de entender o que vai acontecer ou vai vir a ser daqui a pouco. Então, eu tenho que estar aberto à ansiedade que esse mundo está me dando. Daí por quê? Que a gente diz que quase a metade da população do mundo sofre de ansiedade e depressão. Porque realmente é tão cheio de complexidades que eu, às vezes, prefiro me grudar numa ideia, desaparecer até desse mundo, ou então ficar ansioso esperando o quê? Eu não sei o que fazer. Mas há uma grande mudança em gestação, isso não tem dúvida nenhuma. E nós temos que tentar nos adaptar às grandes mudanças que estão vindo. E quem é que é o ator maior disso? As grandes potências no sentido do poder e da riqueza. Porque quanto mais distante eu estiver disso, eu sou um espectador de plateia, né? Muito mais do que os nossos trisavós lá, os tataravós, que nem sabiam que nada estava acontecendo. Nós hoje realmente somos espectadores sentados numa plateia, vendo o mundo se desenvolver ali na tela, sem saber nem se vamos atuar nela ou não, né? Nem vamos chegar nela. Porque eu cada vez mais... Ou então fica com ódio. Por exemplo, a gente vê aí, tem pessoas criando um ódio mortal contra a China, porque a China, cada dia que passa, demonstra mais um avanço tecnológico inacreditável, né? Em termos de construção, em termos de informática, em termos de adaptação e casas e modelos e tal. Eles estão no mundo em 2050, 2060, facinho, né? E a gente ainda está aqui meio que só olhando e dizendo, não, tem alguma coisa estranha. Não tem nada estranho, eles estão evoluindo e nós não. Então, o meu vizinho está rico, eu tenho ódio dele. Isso é. Agora que a China está dando um baile. Um baile, tá dando um baile, tá. Não. Aliás, né, a China tem uma sabedoria antiga, né? Faz 5.000 anos antes da maior parte das civilizações, né? Uma adaptação, uma capacidade de adaptação incrível, né? Doutor Maia, uma pergunta aqui de uma amiga que é referente à questão do adolescente, do próprio filme que foi tratado. Ela diz que tem um neto que os pais estão com dificuldades porque ele passa muito mais tempo dentro do quarto, eles não conseguem tirar, ele não briga, ele só fica silencioso, se tranca no banheiro, fica horas, depois sai do banheiro, se tranca no quarto e cumpre todas as obrigações dele, bota o lixo na rua, tira os pratos da mesa, é um menino super afetivo, mas está completamente dominado pela internet, passa o tempo todo dentro da internet. E eles pensaram que nas férias eles levariam ele para longe e ficaria, né, num outro meio ambiente, mas pelo contrário, ele voltou mais fissurado ainda. Fica o tempo todo, tem amigos de fora do Brasil, conversa com eles pela internet
E ele diz que nós não temos que nos preocupar com nada, que ele simplesmente está no mundo do futuro e nós ainda no mundo do passado. Essa é a cisão que está havendo na maioria das pessoas, principalmente crianças e adolescentes, que ao se desenvolverem nessa época ficam imantados, porque até se diz, né, que o cérebro ainda está fazendo sinapses em torno dos 7, 8 anos e visões, vamos dizer, neurológicas em crescimento, tanto na criança como no adolescente. Então, a tendência é ir para situações onde eu me sinto, vamos dizer assim, identificado. E uma das possibilidades que está se levantando é que o computador e o celular seria possível ser aberto só lá pelos 14, 15 anos. Mas como isso é uma coisa nova, que então essas pessoas estão se ligando dessa forma, como esse adolescente, a dificuldade de chegar nisso fica muito grande. Então eu não tenho como, a não ser proibindo, e a proibição pode gerar problemas maiores do que a situação atual. Então este é o grande problema e por isso que fez tanto sucesso a minissérie Adolescente, né? O ideal seria, num caso desse pessoal, tentar aproximar o rapaz de uma terapia, mas como tu vê, ele está colocando a coisa assim, eu estou avançado, eu estou, vamos dizer assim, narcisicamente num mundo muito melhor do que vocês e que vocês não me entendem. Então ele está numa espécie de Matrix, né, que é o filme onde eu tomei a pílula vermelha e eu sou capaz de ver a verdade e a realidade de uma forma que ninguém outro pode perceber. Hipoteticamente, ele estaria nos 20%, avançadíssimo. O grande problema é que tipo de dificuldades, pessoalmente, ele pode ter num caminho como esse. Ele pode ser uma linha, até a gente levanta hoje em dia posições assim, uma linha, vamos dizer, narcisista, atividades mais psicopáticas ou uma espécie de autismo. Pode ser o do autismo savant, que é aquele que tem uma capacidade enorme, maior numa área, ele pode virar um técnico de Batalhão da Polícia informática e ganhar Militar. dinheiro com isso. Então, a dificuldade de lidar com isso é muito grande. Eu estou levantando as hipóteses. Agora, deveria se aproximar de alguém que poderia ter uma forma de se aproximar dele, porque senão eles vão ficando cada vez mais isolados da família. O que pode... Sim, por favor. Eu até me lembrei que nos Estados Unidos, há tempos atrás, isso antes da internet ser tão poderosa, que os pais conheciam os filhos até os 18 anos. Quando o filho entrava numa universidade, perdia-se o filho, no sentido de que ele se identificava com aqueles grupos que têm dentro das universidades e que viam os pais e a vida até ali como arcaica e nem digna de se voltar. A internet está fazendo isso de novo, né? Então não então não chega a ter nada de tão novo, assim, né? Não, porque o que está acontecendo. Com novidades que os pais, nós ficamos arcaicos. Uhum. Então, uma das formas, talvez, assim, é eu ficar próximo querendo entender. Mas, filho, então, tu está num mundo tão avançado, quem sabe... Puxa, eu gostaria de avançar também. O que tu poderia me dizer? Deixa eu aprender contigo, me conta que avanços são esses. Um pai que não corta, que se aproxima do novo mundo. Como é que é aquela frase que diz que para lidar com o louco é melhor correr junto com ele? Não, tu sabe, agora tu falou uma coisa que eu sempre falei em aula, que tinha um psiquiatra americano na década de 70, que ele é como se ele fosse, então se ele estivesse aqui, sexta-feira ou quinta de noite, ele baixava no Hospital São Pedro como esquizofrênico louco. Ia para lá e ficava vivendo com os psicóticos loucos até segunda. O cara tinha um índice de cura fantástico.
Porque ele entrava como louco e entrava no diálogo com eles. E aí ia os trazendo para uma realidade diferente da loucura. Ele conseguia uma brecha para entrar lá, na loucura Exatamente. deles. Eu sou louco como tu, mas aí eu começo a levantar hipóteses dentro da tua loucura. Aí o louco dizia assim: eu falo com Deus. Não, tu fala com Deus de um jeito errado. Eu falo com Deus de um outro jeito. Aí o louco: mas será que... Não, eu vou te ensinar como é que se fala com Deus. Quer dizer, ele entrava na loucura e dentro da loucura ele ia trazendo para uma linha mais objetiva e razoável de convivência. Então, essa é uma solução que eu estou levantando para o pai ou alguém próximo do guri, né? Sim, não brigar, é se aliar. Não ir contra. Tentar se aliar, então. Aliados, exatamente. Aliados. Porque, na verdade, o pai e a mãe sempre se tornam obsoletos na cabeça da criança, né? Totalmente. Totalmente. Porque até pode ver, não, meu pai é meu herói, meu pai é meu exemplo e tal, mas se tu olhar com um olhar mais profundo, tu vai ver que ele quer mudar uma série de coisas que o pai faz, que ele acha que dá para fazer melhor, né? Bom, tá vendo? E a questão do corpo, doutor Maia, a gente vê aí que as pessoas têm essa ideia do corpo e a preocupação com a velhice, e agora eu vi uma história aí sobre a questão assim daí do etarismo, né? O etarismo crescendo, as pessoas achando que vem novidade por aí, que os velhos vão poder ficar muito mais fortes, muito mais jovens e tal. Não está lhe parecendo assim que está sendo criada uma fantasia meio perigosa de que tu tem que ficar jovem, bastante disponível, fazendo ginástica, fazendo exercícios, fazendo viagens até os 120 anos, que a gente sabe que literalmente é bem inviável pensar nisso. Nesse aspecto, vamos dizer assim, da vida, a vida média, né? Hoje em dia ela está em torno de 78 anos, que a gente está conseguindo viver razoavelmente bem fisicamente, né, e psicologicamente. Com a medicina nesse crescimento, claro que há indicações de tanto substâncias a serem tomadas, como o trabalho físico, a indicação de movimentação física, a musculatura não se perder. Então, na realidade, como estamos vivendo, vamos dizer, até os 90 anos hoje, vamos dizer assim, muitas pessoas razoavelmente bem, tanto física como intelectualmente ou mentalmente, há um caminho nesse sentido. E, ao mesmo tempo, as coisas de proteção da idade e da velhice, né? Eu me lembrei daquilo que nós falamos há um tempo atrás. Eu vi uma notícia de uma geneticista que ela só tratava pessoas com mais de 100 anos. Então, ela falou de duas pessoas que ela tinha em tratamento, que era uma de 105 e outra de 108 anos. Aí o repórter pergunta, e o que tu está notando? Não, eu sou uma geneticista que procuro os chamados genes protetores. Aí o cara, mas o que é isso, gene protetor? Não, é que a minha de 105 anos fumou a vida inteira e está bem, não tem nada no pulmão. E a de 108 bebeu a vida inteira e não tem problema nenhum no fígado nem no pâncreas. Então, hipoteticamente, nós estamos atrás de genes protetores que são capazes de proteger o corpo de agressões desse tipo que a maioria das pessoas desaparece muito antes. Então, hoje em dia se diz que já nasceu a criança que vai viver 120, 140, 150 anos. Então, o etarismo, que seria então 70, 80, vai passar para muito mais, por causa da proteção e da busca genética de genes protetores, que daqui a pouco eu mudaria meu genoma e eu teria, então, proteções maiores do corpo
com as condições externas. Então, tu vê que também aí nós estamos tendo surpresas enormes. Então, nós temos que dizer que tudo isso que está se levantando é importante quando eu faço 70 anos, por exemplo. Eu devo cuidar meu corpo, fazer ginástica, caminhar, enfim. É assim que a humanidade avança também, né? Com essas Porque pessoas, porque não é todo mundo, por exemplo, euzinha aqui da Silva, eu não quero ficar estudando e nem quero saber como ficar viva até os 120 anos, porque eu quero que meu corpo viva o caminho dele, entende? Não quero ficar fissurada, assim, psicótica, quero ficar jovem, quero parecer jovem, acho que também acaba virando uma espécie de maldade pra gente. Porque tu tá ali, não, eu vou tomar esse remédio. Agora eu vi esses dias uma pessoa me falando de telômeros, que eu não sei o que é. Os telômeros. é a partezinha aquela que começa na célula a desaparecer e que quanto menor fica, mais próximo da morte eu estou, do Então, não tem envelhecimento. noção nenhuma, mas a pessoa estava me convencendo a tomar um determinado ingrediente aí, uma pílula que tem alguma coisa que depois eu falei muito rapidamente com ela e também não dei muita importância, infelizmente, mas assim, ó, porque o telômetro, porque eu já estou com 80 anos, estou me sentindo como se eu tivesse com 40, e aquilo assim me deu, no final eu fiquei meio, não vou dizer que eu fiquei com pena, tá? Que é uma coisa, um sentimento muito menor, mas eu achei que ela poderia estar realizando isso com outro sentimento e não simplesmente negar a idade que ela está e querer voltar para um passado que ela não vai voltar. É uma coisa assim, é muita fantasia, na minha opiniãozinha. Não, Talvez no futuro seja correto, não sei. Mas eu eu acho acho que que a gente está. tu acertou porque tu fez uma crítica a uma propaganda que ela provavelmente está muito ansiosa com a idade, então está buscando idealizações que quanto mais pessoas ela conseguir influenciar, melhor ela se sente. É uma forma dela se manter 20%. Então, né? Eu não quero envelhecer e tenho medo da velhice, então estou procurando. Aí tem exageros, né, Beatriz? Tu Pois tem é, e razão. isso não dói. Isso deve doer. A pessoa não poder aceitar que está ficando velha, que está ficando. Que não é mais uma mulher jovem, um homem jovem, sabe? Eu acho que fica uma. Se tem alguém que está estudando, tem alguém que está fazendo experiência, que tem. Eu acho isso super saudável e é assim que a humanidade vai para frente, é assim que a gente avança. Agora, botar isso no comum das pessoas, no dia a dia, eu acho que é só para vender produto. Eu me lembrei de uma paciente minha que diz assim: quando me perguntam a idade, eu digo, depois dos 80 eu não fiz mais aniversário. Aham. Porque, Eu costumo dizer que depende da hora. então, Depende da quer hora. dizer, Se tu me eu, perguntar se eu tô com fome, eu vou estar chorando porque eu quero comer, eu tenho 5 anos, tá? Se tu me perguntar se eu tô assistindo televisão e tal, eu vou te contar histórias de 40 anos atrás e vou dizer que eu tô com 100 anos. Mas então, depende da hora. Não tem mais idade. então, agora uma posição pessoal minha. Eu, quando chego num barzinho ali perto do consultório, eu chego perto de um psiquiatra amigo meu e ele diz assim, bem alto para os outros que estão ali sentados, chegou o mentiroso. Eu digo, sou mentiroso. Tu é um mentiroso. Tu disse que tem 86 anos, mas tu tem 66, seu sem vergonha. Tu quer fazer propaganda de ti, porque ninguém está assim com 86 anos. Eu digo, pois é, eu estou me orgulhando dos 86 como eu tivesse 66. E aí? Mas Oh, pois é, isso aí eu acho que ofende as pessoas também, né? A minha mãe tem 94 anos, mas ela parece que tem. A minha mãe parece que é minha irmã. Ela é uma mulher super assim, tranquilona, caminha sozinha, anda de ônibus sozinha, ela vai no banco sozinha, ela vai no supermercado sozinha. Ela não gosta que a gente vá junto. De vez em quando a gente, não, vou contigo, porque não sei o quê. Vai comigo para quê? Eu não preciso que vá junto. Ela disse que não vai. O que ela diz é o seguinte: eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer sozinha até o dia que. O dia que eu sentir que eu não posso mais, eu vou avisar vocês.
Eu vou Ó, pedir companhia, eu sei que vocês vão comigo. Agora, enquanto eu puder ir sozinho, eu vou. Então, às vezes eu vou lá num posto de saúde ou numa delegacia, mentira, nunca fui, mas vou num posto de saúde, vou numa loja, ou um bar, um restaurante, eu entre. Essa aqui é minha irmã. Eu digo para todo mundo que ela é minha irmã, né? E o pessoal, é tua irmã? Eu digo, essa é minha irmã. Porque assim, ó, é um negócio tão bacana tu vivenciar essa experiência. E quando ela diz a idade para as pessoas, e ela diz para todo mundo, as pessoas ficam assim, o quê? Esses dias ela foi fazer como é que chama? Ela foi fazer uma compra. sim. E ela queria comprar em 4 vezes. E alguém disse para ela assim, não vai conseguir fazer como é crediário, né? E ela disse, É. bom, o não eu já tenho, então eu vou lá ver se eu consigo. Conseguiu. O rapaz deu para ela, levou ela lá no departamento, não sei o que, e fizeram para ela o para ela pagar em 4 vezes o equipamento que ela queria comprar. Quer Sim. dizer, tu vê e uma pessoa com 94 anos, mas assim, ó, a vida inteira ela nunca negou a idade dela, ela nunca brincou com isso, mas também ela não sabe que 94 é quase 100. Eu tenho certeza que ela não sabe, porque ela é bem doida, tu entende? Ela não tá nem aí para a idade. Então, de certa forma, meio orgulhosa até da É, idade. mas é metida, é boba, ela adora que os outros digam o quê? A senhora tem essa idade? Ela Isso. gosta. E eu sou o mentiroso. Então, é um mentiroso. Tá dizendo para todo mundo aí que tem 80 e na verdade tem 60. Exatamente. Mentiroso, né? Porque, mas assim, qual é a imagem que se fez do idoso? É uma pessoa doente, é uma pessoa com. A mulher é com um chale, fazendo tricô e crochê, adoentada, sentada numa poltrona. O homem é com uma bengala, caminhando devagarzinho, não quer, aposentado, já não quer fazer mais nada. Mas não é essa a imagem que passa? Aí, de Total, tu vê repente, esse. pega um homem como o senhor, que vai para o consultório todos os dias, sobe, desce, vai lá, cuida da roça, faz, acontece, não sei mais o que. Aí parece um mentiroso, né? Que tu não está fazendo a imagem que tu deveria fazer para mostrar que um velhinho, coitadinho, ele tem que ficar no cantinho dele e sem incomodar ninguém, de preferência, sabe? Chorando e reclamando da vida. E mais ainda, além de ir na horta, ainda come 30 folhinhas de hora por nobis. De hora para nobis, é verdade, né? E, aliás, tem muita gente que está comendo mesmo, né? Sim, até ali na 24 tem o. Não, na Padre Chagas, aquele armazém rio-grandense, vende as bandejinhas, R$ 20, cheia de folhinhas. Né? E ela é boa de fazer ela milanesa. Eu Isso é gosto. uma salada, né? Na realidade, tu Botar, faz uma. botar na salada também, botar na salada, ela é bem carnuda, né? Tri boa de comer. Isso, ela é até rica em proteínas, né? E é um Uhum. anti-inflamatório fantástico, mas no pé, né? Porque estão fazendo muita propaganda, até a Anvisa diz que não é remédio, que não Sim. é só Não, e ela, suplemento. porque assim, ó, ela tem toda uma história, uma lenda com ela, em função dos escravos eles comiam porque ela era considerada, em função proteica, como se fosse um bife. Eles comiam Exatamente. como se fosse carne, né, equivalente, né, dava substância, Isso. como Carne dos dá pobres. a carne dos pobres, que seria a hora pro nobis. E tem toda uma Exatamente. história bacana em torno disso, porque a Tem, né? natureza tem tudo, né? Tem. A natureza Exatamente. tem tudo, quer dizer, a gente. É que nós hoje estamos distantes da natureza, apesar de achar que, porque tem ali tudo em caixinha, tudo em potezinho, nós estamos muito dentro da natureza. Só que não, né? Não, sempre a gente tem que estar aberto a essas posições, porque no caso do rapazinho esse, o que ele está dizendo? Que os pais são anacrônicos, arcaicos, não entendem nada e não sabem desse novo mundo. Então a visão é que a velhice é simplesmente um lugar assim horrível que não dá nem para chegar perto. Então o Agora, etarismo do jovem, né? mas também não dá, e dos velhos também, não dá para dizer que
também que é a melhor coisa do mundo, ou então como aqueles babacas dizem que é a melhor idade, daí é gozação, né? Aí também já tem um exagero, né? Não, Estamos na melhor aí é idade. melhor idade para o médico, melhor idade para a farmácia, melhor idade, né? Sabe? Porque tu tá o Exatamente. tempo todo se entrando. Eu, por exemplo, se eu vejo uma farmácia, eu quero entrar. Se eu vejo um cinema, eu digo, tô cansada. Mas se eu vejo uma farmácia, deixa eu ver se meu remédio está mais barato. Vamos ver se tem Ó, alguma promoção. Quero ir na eu tô farmácia. sempre. Tu tá caminhando bastante, tu tá com 80 anos, tá caminhando assim, mas sempre perto de uma panela. Ou nas proximidades de uma São João. Tu prefere a São João? Até posso fazer uma caminhada, mas tem que ser nas proximidades do, sabe, uma rede de Eu vou farmácia. de uma para outra, né? Meu itinerário tem 10 farmácias. Até para caminhar com segurança, né? Com segurança. Não, mas uma das coisas graves aí que a gente percebe, né, é não criar muita expectativa, porque esses dias também assim a internet é um negócio assustador, né? Nós temos, por exemplo, todos os dias eu vejo como é que tu pode te curar do câncer, te curar da diabetes, te curar da artrite, te curar. É tudo assim, tem remédio para tudo e é tudo muito fácil. É só tu começar a tomar 3 vezes por dia ou então ficar sem comer durante 50 horas e daí tu cura, não sei. É muita fantasia, é muita cura mágica e a gente começa a viajar naquilo ali, né? Tá cheio de influenciadores de como ser feliz e saudável. E assim, ó, não perder tempo, né? Ora, bolas, Não qual é a tem. pessoa com mais de 60 anos que não perde um monte de tempo? Porque o que mais a gente tem na vida é tempo. Depois de uma certa idade, tu não tem mais filho para cuidar, tu não tem mais aquela casa, aquela obrigação, tu não tem mais nada para estudar, assim, obrigação para fazer cursos e etc e tal. Tu não tem pressa para nada, tu não tem, assim, se tu olhar pelo lado lúdico, né? Tu Sim, realmente não é mais aquilo que tu vivia antes. Então, a coisa que tu tem mais de sobrando é tempo. então, me aposento, ganho o salário e ganho o tempo. Agora é saber o que vai fazer com ele, né? Eu tô Com o vendo tempo, aqui. porque É, aí é que tá. Tem gente que ao fazer isso parece que morre um pouco, né? mas essa coisa de não querer falar a idade, de estar com vergonha disso, ter medo da idade, eu acho que isso atrapalha bastante. Eu estou vendo aqui uma série de pessoas famosas com mais de 90. Meu Deus do céu, né? A Berta Loran está com 99 anos, a Laura Cardoso com 97, a Natália Timber com 95, a Fernanda Montenegro com 95, o Pedro Fará com 95, Haroldo Costa 94, Lima Duarte 95, Tony Tornado 94, o Mauro Mendonça 94, Manuel Carlos 92, o Ari Fontoura 92, o Estênio Garcia 92, a Rosa Maria Murtinho 92, e esse Aquele povo que todo, fez. Francisco Cuoco 91 Isso, eu ia te anos, perguntar. Quanto? 91 anos, Otton Bastos 91, Iris Bruzi 90, Renato Aragão 90, Glória Menezes 90, Hermínio Belo Filho 90, Sônia Zaguri 90. Quer dizer, essas pessoas todas ainda estão em atividade, fazendo E aquela novela. que casou com. Aquela que casou, como é o nome dela da Globo? 75 anos. Quinto casamento. Quem? A apresentadora ali é a Ana Maria Braga? Mas essa Ana não dá Maria para. Braga. Não, aquela ali não é idosa. Aquela ali é uma jovem Não, eu senhora. digo, mas casou com 75 de novo, quinta vez. Quinta vez. Uma coisa é certa, ela acredita no casamento e no amor. Exatamente. Tá, isso aí ela já provou que acredita no casamento, que já casou várias vezes
e acredita no amor, porque ela volta e meia ela se apaixona. Que é um negócio interessante isso, sabe? Que eu vou morrer sem entender como é que isso se dá, né? Como é que a pessoa sai de uma paixão, dá um revertério ali, dá uma rebolada e se apaixona de novo. Isso é uma qualidade que a pessoa tem, não é todo mundo, não. Não, é algo admirável, né? Totalmente. Porque tu tem esse primeiro que tu tem, dizem que o raio não cai a mesma vez, né? Não cai, o raio não cai na mesma. Como é? O raio não cai a mesma vez no mesmo lugar. Não, no mesmo lugar. É E isso. até tem. Agora tu falou, me lembrei assim que eu vi na Super Interessante que tu ganhar na Mega Sena tem 50 vezes mais chance de um raio cair na tua cabeça do que tu ganhar na Mega Sena. Maria. Doutor Maia, foi um prazer falar com o senhor. Muito obrigada. Da mesma forma. Feliz Páscoa, tudo de bom. Obrigado, Bom até a retiro com próxima. a sua família aí, tudo de bom mesmo, sabe? Obrigada mesmo por todo esse tempo conversando comigo aqui e conversando com os nossos amigos também. Feliz Beleza. Páscoa. Obrigado para ti também e para os ouvintes. Tudo de bom. Muito bom, gente. A gente também estou indo embora. Quero agradecer a todos. Desculpa qualquer coisa, né? Muito desculpa mesmo. A gente sabe que dava para fazer muito mais, mas a gente faz aquilo que está dentro do possível por aqui, né? Eu queria estar com os amigos e estive também nesse sábado de Páscoa, né? Mas estou indo embora agora. Amanhã, domingo, nós vamos ter o Adroaldo Bauer Correia às 19 horas com o domingo.com, sabe? E aí você vai poder saber mais ou menos o que está acontecendo já para segunda-feira, né? E eu estou indo embora agora. De qualquer maneira, espero que todos tenham um bom final de semana e nunca esqueçam do nosso Mestre Jesus. Afinal de contas, ele veio para cá, veio aqui, nunca foi embora, porque continua por aqui, mas deixou o exemplo de que é preciso acreditar no amor e é preciso acreditar no amanhã e é preciso ter sempre esperança. Grande beijo para todos e até segunda-feira, se tudo der certo.